Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, te damos a Deus pelo dia que nos deu até aqui. Damos graças, Pai, pela tua palavra que deu vida esta manhã. Damos graças a ti, Deus, porque o Senhor nos trouxe novamente para a tua casa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Deus, para o nosso coração, perdoa os nossos pecados. Tem misericórdia de nós, Deus, para que possamos modificar, Deus, nosso velho homem, que a nossa vida seja vida santa, Deus, como devemos ter e como o Senhor requer de nós, Pai. Que nosso Deus te abençoe pela vida desta noite, Deus, e Senhor Deus, Deus, eu quero que serve para a nossa edificação, para a administração da tua palavra, para o ensino, Deus, da tua igreja, que o Senhor fala para o nosso coração, para que sejamos, Deus, edificados e exaltados nessa noite, Pai. Queremos pedir a Deus, para o nosso pastor que está em férias, que possa trabalhar para a sua vida, recuperar para as suas forças, para que possa, Deus, por mais um ano estar à frente da nossa igreja, Senhor. Abençoe o teu servo, o Senhor, Deus, e Pai de lazer, Deus, de descanso, protege, guarda, Pai, o teu servo da sua família, Senhor. Queremos suplicar, Deus, por nossa nação, o Senhor nos abençoe, Deus. Tem misericórdia para aqueles que nos governam, para que possam se arrepender para os seus pecados, possam se converter ao Senhor, para que governe, Deus, de modo a glorificar o santo nome, Senhor. Te pedimos, Deus, Senhor, abençoe a tua igreja, para que continue, Deus, a ter a liberdade que temos de culto, Deus, sem uma perseguição, mas dura, Pai, Senhor, a igreja. Te damos, Pai, por isso, pela liberdade que temos, e que o Senhor tenha misericórdia, Pai, que continuemos assim, Senhor, para pegar a tua palavra com liberdade, pegar o teu santo evangelho, para que haja uma transformação, Pai, nos corações, nossa cidade, nosso país, para a verdadeira transformação derradeira, Pai, na vida do homem, que é a conversão, através de Deus, o sacrifício de Cristo na vida, Senhor. Eu não peço por uma vontade de ter um comportamento, Deus, mas agora uma vida realmente transformada, lavada pelo sangue de Cristo. Agora, Pai, de cada um de nós aqui, Senhor, de nossa nação, Deus. Abençoe aqueles que estão enfermos, Deus, que não poderão estar aqui. Tem misericórdia, Pai, para que possam se recuperar e voltar para a tua casa, Senhor. Aqueles que não têm vindo, Deus, que não caem, mas que não têm palavra, tem misericórdia para eles, Deus, para que possam se arrepender, para que possam voltar para a tua casa, Senhor. Posso perceber que aquele que o mundo oferece, o mais prazeroso e alegre possa aparecer. Certamente terá um fim terrível, Deus, se nós estivermos segura para o santo caminho. E queremos pedir, Pai, para os nossos irmãos, Deus, que também estão de férias, viajando, que possa abençoar para que estejam, que possa se levar, Pai, também, pedir do Senhor, estar em tua casa para ver a tua palavra, mesmo em viagem, Senhor. Nos abençoe, Deus, recebe para nosso louvor, nossa oração e nossa oração, em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 96. Livro de Salmos, capítulo 96. Eu peço que se coloque de pé para lermos a palavra do Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses. Porque todos os deuses dos homens não passam de ídolos, o Senhor, porém, dos céus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor a família dos povos, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus atos, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale, e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude, folgue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça, e os povos consoante a sua fidelidade. Vamos agora sentar, vamos na oração cantando o Salmo 103. Bendize ao Senhor, ó minha alma,
Cristo em mim, bendiga, pois seu nome é santo, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Dos seus benefícios, não te esqueças de nenhum só. É Ele quem perdoa todas as tuas mais vis transgressões, quem sara de todas as tuas doenças, tua vida da cova salva, e a tua cabeça coroa de graça e amor. Quem tua velhice cumula de bens a fartar, de sorte que tua mocidade como águia se renovará. Justiça ao Senhor executa e julga a todos os oprimidos. Ao servo Moisés seus caminhos Deus manifestou, seus feitos notáveis aos israelitas mostrou. Gracioso é Deus, paciente, benigno e tem compaixão. Pra sempre sua ira o Senhor não conserva, nem censura para sempre, nem tem nos tratado conforme o nosso transgredir, nem nos retribui, pois consoante requer nosso mal. Deus ama o que o teme, tal qual sobre a terra se alteia o céu. E quanto Oriente e Ocidente se distam, assim Deus de nós afasta os nossos pecados, tal Pai que do Filho tem dó. Assim dos que o temem, demonstra o Senhor compaixão, pois Deus sabe a nossa estrutura, conhece que nós somos pó. Os dias do homem comparam-se à relva, assim como a flor do campo. O homem floresce, mas desaparece também, mas murcha ao vento, que nela soprando está. Daí em diante não mais se conhece qual é o seu lugar. Desde a eternidade a eternidade, a misericórdia segue a todos que o temem, justiça sobre as gerações. A todos que guardam o pacto firmado por Deus, e para os que lembram dos seus mandamentos e os cumprem também. Nos céus Deus estabeleceu o seu trono, seu reino domina tudo, e
todas as hostes de anjos a Deus bendizei. Grandiosos em força, que sua palavra cumpris. E as ordens de Deus, todas elas à risca assim executais. E vós, os exércitos seus, bendizei ao Senhor, vós os seus ministros, que sua vontade fazeis, bendizei ao Senhor. Vós todas as obras, em todo lugar bendizei, em todo domínio de Deus, sim, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Vamos abrir a palavra do Senhor, livro do profeta Isaías, capítulo 6. Leitura corrente no Antigo Testamento, livro do profeta Isaías, capítulo 6. No ano da morte de Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz e clamavam, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram um rei, o Senhor dos exércitos. Então os serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso eu ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei quem há de ir por nós? Disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: Vai e dize a este povo: Ouvi e não entendais, vede e vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos, feche-lhe os olhos para que não vejam, ele a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, e a entender com o coração, e se converta e se salve. Então disse eu: Até quando, Senhor? Ele respondeu: Até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes, as casas fiquem sem moradores, e a terra seja toda assolada, e o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande desamparo. Mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída como um terebinto e como um carvalho, nos quais, depois de derribados, ainda fica o tronco. Assim, a santa semente é o seu corpo. Vamos orar ao Senhor cantando o Salmo 113. Aleluia, servos, cantai, louvai o nome do Senhor, bendito seja o nome de Deus, agora e para sempre, desde o nascente ao pôr do sol. Bendito seja o seu nome, excelso é o nome do Senhor, é sobre todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem ao Senhor pode igualar? Pois o seu trono está no céu, que se inclina a ver a terra e céu. Ele ergue o pobre do pó
e do monturo fraco traz, para sentar com príncipes do povo seu. Faz que a mulher que estéril é, vive em família com sua prole. Também eu sinto. Quando Israel saiu do Egito e a casa de Jacó de um povo que tinha língua estranha, Judá em santuário seu tornou, e Israel então por sua vez tornou-se o seu domínio. Fugiu do mar ao ver tudo isso, tornou atrás o rio do Jordão. Os montes saltitaram, tal como os carneiros a pular. Colinas saltam assustadas quais cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim tens fugido, e tu, Jordão, que atrás tu retornas, e vós também, ó montes, porque igual carneiros saltitais, e vós colinas, porque assim pulais, como os cordeiros fazem. Perante Deus, ó terra, estremece, sim, na presença do Deus de Jacó. Sim, treme diante dele, ele que fez a rocha se tornar grande lençol de água, e verteu do seixo uma fonte. Vamos ler a palavra do Senhor, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que outrora, quando erais gentios, deixáveis conduzidos mudos, segundo erais guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade dos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só, e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente.
Porque assim como o corpo é um e temos muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, deixa. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixe de ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem dizer os olhos da mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, que vestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo, aonde estabeleceu Deus da igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, e depois operadores de milagres, e depois dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos, ou todos profetas? São todos mestres, ou operadores de milagres? Têm todos dom de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam a todas? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. Vamos ler o Dom Oração cantando o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade, porque diriam as nações, pois onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Cada coro são os seus deuses vãos, são obras das mãos de homens. Tem boca, não falam, tem olhos cegos, tem ouvidos, mas não escutam, tem nariz, não cheiram, e as mãos não são capazes de segurarem. Semelhantes tornem-se a eles todos os que os fazem neles confiam. Confia Israel em Deus, que é seu amparo e escudo. A casa de Arão em Deus confia, pois é seu refúgio. No Senhor confia quem tem temor, pois é amparo e escudo. Tem de nós lembrado e dará sua bênção, ajudarão suas casas. Abençoa
aumente suas bênçãos sempre sobre vós e os filhos da prole. Bendito sede do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são céus de Deus, Senhor. Aos homens deu ele a terra. Ao Senhor os mortos não louvam mais, porém nós o bendiremos. Bendiremos Deus, o seu santo nome, desde agora e sempre. Aleluias. Em Deus confiarei. Passando a palavra para o irmão Lucas, para receber a mensagem do Senhor. Em Mateus, capítulo 14. Vamos ler do verso 22 até o verso 33. Mateus, verso 22 ao verso 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigia da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Amém. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus da Igreja, Deus Criador dos céus e da terra, único e verdadeiro, nós nos achegamos nesse momento especial, Senhor. Não há nada mais glorioso aqui na terra do que a hora da Tua palavra, Senhor, a hora da profecia. A hora que Tu fala conosco, Senhor. E como a Tua palavra diz, Teu falar é lentíssimo e doce. Tem compaixão de nós, Senhor, em nome de Jesus.
Porque disso depende a nossa vida. De ouvir a tua voz e te obedecer. Depende de toda a nossa caminhada, Senhor. Dependemos do que o Senhor fale, dependemos que entendamos, dependemos que venhamos obedecer. Pois nada adianta, Senhor, se a tua palavra apenas entrar nos nossos ouvidos e ficar na nossa mente. Mas se ela não for ao nosso coração, não nos transformar, não nos renovar, não nos converter, não nos ferir. Se de fato não for o Senhor a agir como médico nas nossas almas, então nós estamos perdidos. O Senhor tem tantas promessas maravilhosas, a qual podemos nos agarrar agora. Você disseste que iria, mas deixaria outro igual a ti, e não nos deixaria só, e que este outro nos convenceria da verdade, da justiça e do juízo. Por isso, Senhor, nós cremos, em nome de Jesus, que o teu Espírito está neste lugar. E segundo as tuas promessas, Ele habita no meio do teu povo, Ele move o teu povo. Derrama, Senhor, o teu Santo Espírito. E quero fazer isso, a tua igreja glorifique o teu nome, pelo Senhor ter estado entre nós. Que bem-vinda, Senhor, a tua palavra, para a conversão de pecadores aqui presentes, Senhor. E que eles venham ver o glorioso e maravilhoso é servir a Cristo. E como não há nada igual em nenhum outro lugar. Então, Senhor, eu dependo de Ti totalmente. Mas é a minha porção e minha herança, Senhor. A razão de eu estar aqui. E por isso eu te peço, em especial, Senhor, a tua bênção. Em nome de Jesus. Algo que nós devemos nos questionarmos, irmãos, pelo menos em certa parte da nossa caminhada cristã, é o que é isso que nós chamamos de vida cristã. Se vocês repararem, a maioria dos crentes maduros, por assim dizer, ou confirmados na fé, todos eles tinham uma noção aprofundada do que era a caminhada cristã em geral. Não é à toa que um dos livros mais famosos do nosso meio é O Peregrino, de John Bunyan. E o Peregrino basicamente retrata a história do cristão indo em direção à cidade celestial e tudo que ele vive no percurso dessa caminhada. Muitas pessoas leem esse livro e alguns gostam por causa das aventuras que se vê, as crianças gostam das aventuras. Mas o que mais toca nesse livro é quando nós lemos como cristãos e nos vemos ali. Vemos situações que são parecidas com a que vivemos. E ao mesmo tempo vemos situações que lá no futuro nós vamos certamente enfrentar. Quando nós vemos, por exemplo, um cristão passando pelo lago, e depois desse lago há a porta da cidade celestial. E ele então começa a se afogar, e é o seu amigo Esperança que o retira dali. Nenhum aqui viveu isso aí. Porque nós viveremos isso quando chegarmos na hora da nossa morte. Mas nós lemos e sabemos que nós vamos chegar lá. E ao ver a experiência de outro cristão mais maduro que já passou por isso, nós nos animamos e nos fortalecemos. E é por isso que é importante ter essa noção geral do que é a vida cristã. Muitas coisas acontecem na nossa vida. O tempo todo nós vamos nos deparar com as mais diversas circunstâncias contra nós. São problemas nas nossas famílias, são lutas contra os nossos próprios pecados, o mundo, Satanás, e isso age contra nós. E essa visão certamente nos ajudará a caminhar firmemente diante da Cristo. Eu gostaria de ler um texto que sempre me chama a atenção em Lucas, capítulo 14, que reforça essa ideia de quão importante é. Nós sabemos, pelo menos de uma forma geral, por onde estamos pisando, o que é a vida cristã. Se vocês abrirem comigo em Lucas capítulo 14,
versos 25 a 33, e eu acredito que esse é um texto que nós não lembramos muito. O Senhor Jesus começa a falar para as grandes multidões que o acompanhavam o que é de fato seguir. E o que elas de fato devem ter em mente se elas desejam segui-lo de verdade. E então ele diz: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, irmãs, ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Muitas vezes, especialmente quando começamos a buscar a Cristo, esquecem disso. É o que nós vemos hoje em dia, especialmente na maioria das igrejas. Promessas de uma vida próspera, promessas de uma vida alegre, promessas de uma felicidade que na verdade não é algo tão bíblico assim. Cristo sempre foi franco e abriu o jogo e disse: olha, a caminhada cristã não é fácil. E se você quer andar por ela, então você vai ter que estar disposto a renunciar tudo que você quer. Você tem que estar disposto a aborrecer seu pai, sua mãe, as pessoas que você mais ama. Você tem que estar disposto a renunciar à sua própria vida. Você tem que estar disposto a tomar a sua cruz e me seguir. Quão tolos são aqueles que pensam em construir alguma coisa, mas não calculam as despesas. Então eles começam a construir, mas não podem mais continuar. Então a obra fica inacabada. Ou quão tolos são aqueles que saem à guerra e não pensam se têm condições de fato de vencer e batalhar essa guerra. Eles poderiam simplesmente enviar alguém, ver se consegue alguma coisa de paz. E a mesma forma é a caminhada cristã. Quão tolos são aqueles que começam a se enveredar por ela, sem saber o que de fato irá custar. Nesse texto, meus irmãos, nós vamos ver exatamente isso. Eu quero mostrar a vocês, nessa passagem, Cristo andando sobre as águas, o que é a vida cristã sob duas perspectivas. Em primeiro lugar, eu quero mostrar o que é a vida cristã sob a perspectiva de Cristo. E em segundo lugar, eu quero mostrar o que é a vida cristã sob a perspectiva dos seus discípulos. Eu creio que esse texto que nós lemos em Mateus 14 é uma grande ilustração. O que é a caminhada cristã? Ela não parece, muitas vezes, com que nós, ouvindo a ordem do Senhor, pegamos um barco em direção à cidade celestial e no meio do caminho enfrentamos grandes tempestades. Eu acredito que é uma grande ilustração. E é sobre isso que eu quero falar hoje. E quero falar para que exatamente isso não aconteça comigo nem com você. De que venhamos nos apartar da fé por não ter sido exortados quanto ao que irá nos custar. Eu lembro, por último, daquela mensagem da parábola das sementes. E é interessante que em uma dos terrenos que lança a semente, diz que havia um solo pedregoso, rochoso. E aí diz que ela logo cresceu, mas ela não tinha fundamento. Quando veio o sol, ela queimou. E o Senhor explica então. E são pessoas que, ouvindo a palavra, logo se alegram e a recebem com alegria. Mas quando vêm as tribulações, as angústias, elas se escandalizam e vão embora. Isso mostra claramente que elas não tinham noção do que estavam fazendo. De que elas se alegraram, mas não se alegraram de fato, sabendo o que estava acontecendo. O que era aquela conversão, o que era aquela fé, aquele evangelho que eles conheciam. E eu quero que Deus, sua graça, nos ajude para que isso não aconteça. Então, em primeiro lugar, o que é a vida cristã sob a perspectiva do Senhor
Jesus Cristo. Você pode reparar, logo no começo do nosso texto, que ele se segue logo após o milagre da multiplicação dos pães. Mateus capítulo 15. E acontece que após esse milagre da multiplicação dos pães, vocês podem comparar isso depois com correlatos de Marcos 6 e João 6, que a multidão desejava fazer o Senhor Jesus Cristo rei. E ele então toma uma decisão. Ele diz que os discípulos vão na frente e atravessam o mar, e depois ele irá, enquanto ele despede as multidões também. Então, basicamente, eu não quero entrar em minúcias, o Senhor dá uma ordem aos discípulos e diz: olha, vão na frente, e depois eu vou atrás de vocês. Vão na frente, agora eu não posso ir, agora eu tenho outras coisas a fazer. Vão sozinhos, e depois eu iria atrás. Pode parecer uma coisa simples, meus irmãos, mas são pouquíssimas vezes nos evangelhos, não são muitas, que nós vemos Cristo dar ordem para os seus discípulos se afastarem dele. Vão que eu não vou. Geralmente, o que nós vemos nos evangelhos é que eles sempre estão junto dos seus apóstolos, que eles nunca saem perto um do outro. São raras as ocasiões, bem raras, bem poucas. Mas aqui ele manda. E eu não tenho dúvidas de que os apóstolos estranharam essa ordem. Assim, porque o Senhor está mandando a gente ir na frente. Porque a gente não pode esperar ficar aqui com ele, de todo mundo, e depois a gente ir embora aqui. Eu tenho dúvidas que eles fizeram todos esses questionamentos. Mas o interessante é que eles foram, obedeceram e seguiram. E a primeira lição que nós podemos tirar daí é que a vida cristã, ela é assim. A vida cristã, de um cristão, ela é guiada pelas ordens do Senhor Jesus. Nós somos servos e escravos dele. Ele é o nosso rei e isso basta. Ele manda e a gente obedece. E isso é muito interessante porque isso é exatamente o contrário do que o mundo pensa. As pessoas do mundo, elas se sentem livres. A liberdade delas é poder fazer o que elas querem, o que elas têm prazer, o que elas julgam que vai trazer felicidade para elas. Mas a do crente é diferente. Os crentes são escravos voluntários. Eles foram comprados da escravidão do pecado, da escravidão de Satanás. E então eles dizem para o seu Senhor, novo Senhor, Jesus: agora eu me submeto a ti. E o que tu mandares, eu farei. Espontaneamente, livremente, com todo amor, eu farei. E o que Cristo faz? Cristo aceita. E diferente do que muitos dizem por aí, Cristo não dá a eles uma carta de liberdade: façam o que quiserem. Pelo contrário, Ele dá ordens. Ele dá ordens de como devem se portar, do que devem fazer, das menores às maiores coisas. Ele os guia. E é importante que assim seja, meus irmãos. É bom que assim seja. Porque o grande mal, o pior juízo que alguém pode receber é quando o Senhor deixa as pessoas entregues à sua própria vontade. Se vocês abrirem, por exemplo, em Romanos, capítulo 1, vocês vão ver que o juízo de Deus, revelado aqui, ele diz, no versículo 18: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. E aí vai tratar um pouco sobre isso. O que eu quero mostrar é que, chegando no versículo 24, após explicar o que esses homens fizeram que deixa Deus irado, ele diz: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu povo. Esse é o pior juízo que alguém pode receber aqui na terra. É quando Deus olha e diz: eu vou deixar você entregue a você mesmo. Vou deixar você se lambuzar
cada vez mais nos seus próprios prazeres, é pecaminoso. Fique à vontade de status quo. Eu não irei mais atrás disso. E ele não vai. Com os fariseus, ele fez as mesmas coisas. Em determinado momento do Evangelho de João, ele diz: eu não vou mais ter com vocês. Vocês não vão ser salvos. Eu tenho medo. E isso é interessante para nós. Pode não parecer, mas é confortador para nós. Porque conosco, ele faz o contrário. Ele não nos diz: vou deixar vocês do jeito que vocês querem. Ele diz: eu vou guiá-los. Eu vou dar ordem a vocês. Eu vou dizer: façam isso, façam aquilo. Eu vou dizer a maneira que devem se vestir. Eu vou dizer a maneira que devem falar. Eu vou dizer a maneira que devem me servir. Eu vou dizer tudo. Dar ordens. Para que vocês sigam no caminho certo. Isso, meu irmão, é a característica do bom pastor. O Salmo 23, ele diz que o bom pastor nos guia pelas veredas da justiça, com a sua vara e o seu bordão. Ele nos guia tanto por pastos verdejantes, como o salmista diz que quando ele estiver no vale da sombra da morte, não temerei, porque tu estás comigo. Ali ele também nos guia. Não importa por onde vamos. Aqui ele mandou os discípulos atravessarem um lago. E nesse lago, certamente ele sabia que eles iam enfrentar uma tempestade. Que vinha, diziam os comentaristas, dos ventos das montanhas que tinham ao redor. Ele sabia disso tudo. Mas ele disse: vão mesmo assim. Eu quero que vocês vão. E nós saberemos certamente, pelo que vier a seguir, da importância que teve este momento. Então, meus irmãos, sob a perspectiva de Cristo, a vida cristã é uma vida onde ele dá ordens ao seu povo, dar ordens com amor, dar ordens porque se importa com eles, dar ordens porque ele visa o bem do seu povo e a glória de Deus. E nós devemos nos submeter, mesmo quando não entendemos nada, assim como esses discípulos certamente não entenderam. Mas uma coisa que nós temos que refletir agora, nós prosseguindo com esse texto, é que ele sabia que os seus discípulos iriam passar por problemas nessa viagem. Mas após despedir as multidões, ele não foi correndo atrás dele. A Bíblia diz que ele se retirou para o monte a fim de orar sozinho. E ali ele ficou um bom tempo. A Bíblia fala no versículo 23 que caiu a tarde, lastado do sol. E no versículo 25 diz que ele só foi ter com eles na 4ª vigília da noite, lá na madrugada, bem no finalzinho. Por quê? Porque ele, em vez de ir atrás dos seus discípulos, sabendo certamente o que os seus discípulos estavam passando ali, aquele aperto, aquele problema, ele resolveu se retirar para orar. Há muitos motivos que eu poderia citar aqui, inclusive há sermões inteiros só sobre essa parte. Mas o meu objetivo é mostrar o seguinte: que na perspectiva de Cristo, o que é mais importante na vida do cristão, ou na vida cristã, não somos nós. A vida cristã não é centrada no homem e na sua felicidade em primeiro lugar. Longe disso. A vida cristã é centrada em Deus e na sua glória. Ele precisava disso. Ele precisava de orar assim como homem. Era necessário que ele assim fizesse. Havia um propósito específico em ele fazendo isso. Ele precisava demorar esse tempo. Certamente ele estava muito cansado. Imagina o que é alimentar milhares de pessoas. Imagina o que é caminhar aquele deserto do jeito que ele caminhou. Imagina todo o esforço que ele fez, até mesmo indo para um lado e para o outro, vendo as pessoas, certamente conversando, despedindo cada um. Ele certamente estava muito cansado. Mas o que ele mais precisava, o que ele mais queria, era orar. E nós entendemos isso, meus irmãos, especialmente o Evangelho de João explica que Cristo, entre aspas, não perde tempo.
A vida e o ministério de Cristo é algo que nos mostra o quanto o tempo é precioso para aqueles que servem ao Senhor. Quando Ele não está alimentando multidões, despedindo elas, ministrando o seu povo, está com seus discípulos, Ele está orando. Ele sempre está fazendo algo que irá favorecer o seu propósito, irá favorecer o motivo de Ele estar aqui. A cruz, a sua obra, a sua humilhação, toda a sua vida girou em torno desse fato. E o que mais, acima de tudo, me motivava e o fazia se entregar desse jeito pela sua obra, não era isso. Era simplesmente o fato de ele saber que essa era a vontade do seu Pai, de que não havia nada que ele mais desejasse do que a glória de Deus. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu. Não farei eu a vontade de meu Pai. Quantas vezes ele disse isso para os seus discípulos? Que não fugiria da cruz, que suportaria cada gota daquele cálice, porque a glória de Deus está no jogo, a vontade de seu Pai era aquela. Não seja feita a minha vontade, mas a tua. Era isso que ele buscava. Os discípulos estavam lá, sofrendo naquela tempestade, e não foi pouca coisa que eles passaram ali, não. Não pense que foi pouca coisa. Mas ele não iria mover um dedo. Ele não iria fazer nada se não fosse do jeito que Deus queria, na hora que Deus queria. Esse é um dos motivos que ele se levou. Os irmãos, a vida cristã era centrada em Deus e na sua glória. E não faz sentido que não seja assim. Porque o que é mais importante e o que é mais desejável em todo esse universo é Deus e a sua glória. Não há nada mais digno do que Ele, não há nada mais santo, puro. Nós poderíamos aqui passar horas descrevendo o Senhor e ainda assim não conseguiríamos descrever o suficiente dele. Eu lembro sempre daquele texto de Cantares, de que a esposa fala às filhas de Jerusalém das qualidades do seu amado. Elas perguntavam para ele o que é que esse amado tem que é diferente dos outros amados. O que é que o distingue dos outros? Por que você está buscando ele dessa forma, tão sedenta, tão carente? E ela então começa a descrever o Senhor Jesus Cristo, falando dos seus cabelos, dos seus olhos como de pombas, do seu falar muitíssimo doce. E começa a fazer uma descrição maravilhosa do Senhor Jesus. E a conclusão que as filhas de Jerusalém tem no final é: realmente, esse amado é mais desejado que todos os outros, ele é o mais distinguido entre 10.000. Vamos, irmãs, vamos procurar com ela, vamos ajudá-la, porque também queremos ver este amado. Elas entenderam que basicamente a esposa mostrou que ele era totalmente desejado. E Cristo é assim, Deus é assim. Não faz sentido a vida cristã ser centrada em outra coisa, porque não há nenhuma outra coisa que é digno disso, senão Ele mesmo. Isso não é egoísmo de Deus, como muitos pensam. Deus é egoísta porque Ele faz tudo pela sua própria glória, ou por amor ao seu nome, como nós lemos várias vezes na Bíblia. Deus faz isso, fez aquilo, por amor ao seu nome. Isso não é egoísmo, nem idolatria, nem nada do gênero. Porque Deus é quem Ele é, incomparável com qualquer outra pessoa, com qualquer outro ser. Ele é realmente Deus. Nós somos egoístas e idólatras quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, porque nós não merecemos. Mas Ele não pode ser, porque Ele é totalmente desejado. Totalmente desejado. Os discípulos precisavam aprender isso. Nós precisamos aprender isso. A perspectiva de Cristo, a vida cristã, é da glória de Deus. É sobre isso que Ele sempre agiu e sempre ensinou aos seus discípulos. Certamente eles não sabiam que o Senhor passou horas em oração. Certamente Ele falou depois, os evangelistas, para eles, o que aconteceu naquele meio tempo. E é interessante, não é? Nós não vemos aqui um Salvador ansioso.
preocupado, desgastado. Meus discípulos estão lá agora sofrendo, angustiados. Ele está tranquilo. E ele está tranquilo porque ele sabe exatamente o que faz. A minha vida e a sua vida para Cristo. É isso. Não tem nada ali que é, vamos dizer assim, espontâneo, que é não pensado. Nós sabemos que tem cidades que elas são construídas totalmente planejadas, e tem cidades que elas são construídas porque as pessoas vão morando, ela vai crescendo, e até ficar uma coisa meio desorganizada. Mas a vida cristã não é assim. A vida cristã é totalmente planejada, meticulosamente. Se você é um crente, pode ter total certeza do que eu estou falando, que a palavra de Deus ensina, de que não existe nada na sua vida de que não foi ordenado e planejado pelo Senhor. Cada pequeno detalhe, cada pequena coisa, por mais difícil que seja, por mais doloroso que possa parecer, foi Ele. E se você pudesse olhar para o céu agora, se Deus abrisse os seus olhos para que você contemplasse Ele e visse como Ele está, você vai ver que Deus está imóvel no seu corpo. Ele está exatamente como Cristo estava nesse monte. Ele não está preocupado, angustiado, desesperado, porque é Ele mesmo que faz isso. E embora você não entenda ainda, tudo isso tem um propósito. Meus irmãos, conforme o texto segue, nós vemos que então o Senhor Jesus finalmente, na quarta vigília, tomou uma posição e foi enterrar com os discípulos. E é interessante isso, que passa despercebido muitas vezes para nós, que ele disse que ia fazer isso. Ele disse que ia segui-los, que ia até eles. E eu imagino o que se passava então na cabeça dos discípulos nesse meio tempo. Eles começaram a nadar, remar, não sei como era o barco deles. E então começou, ao cair da tarde, a vir aquela tempestade, foi piorando. E eles, poxa, o Senhor disse que viria, e nada. E cada vez mais a situação piorava, eles se desesperavam, e a noite ficava mais densa, mais escura, madrugada fora, e nada. Mas isso nos mostra, meus irmãos, que diferente deles, um Cristo tranquilo, um Cristo paciente, um Senhor que sabe o que faz, mostra que toda a vida deles é bem planejada e que Ele sabe que fielmente cada promessa que Ele fez se cumprirá. Toda essa passagem de o Senhor ir andando sobre as águas, depois de tudo isso, em vez de ter imediatamente parado para orar, despedir a multidão, mostra que Ele ia cumprir exatamente aquela promessa que Ele fez para ele. E que Ele esperou esse momento oportuno para mostrar que Ele não só ia cumprir aquela promessa, mas Ele ia cumprir de uma forma extraordinária. Eles talvez esperavam que Cristo pegasse outro barco, fosse atrás dele em outro barco, mas o que eles viram foi alguém andando sobre a água. Andando sobre a água. A vida cristã é assim. Nós não entendemos as coisas muito bem. Mas do nada, meus irmãos, você pode ter certeza disso. Você vai ver Cristo andando sobre você. Ele vai revelar toda a sua glória. Ele vai te mostrar todo o propósito daquilo. De repente, tudo fica claro, tudo faz sentido. De repente, você entende que tudo o que aconteceu cooperou para que agora você tivesse uma visão maior do Senhor Jesus. Eu imagino que eles nunca esperariam ver isso. Tanto é que eles pensaram que era um fantasma. Mas ali estava, diante dos olhos dele, o Senhor Jesus andando sobre as águas, algo que era impossível, revelando a eles: eu sou o Criador, eu sou o seu Deus. Eu prometi que viria e eu vim, e vim de uma forma extraordinária para mostrar a vocês a minha glória, o meu poder.
Que eu sou aquele que o salmista dizia, que dá ordens aos ventos, que dá ordem aos mares, como o Salmo 93 fala. Que os mares lançam o seu bramido, o seu furor, mas Ele está acima de tudo isso. Ele é mais poderoso que tudo isso. Ele tem o controle sobre tudo isso. Ele anda sobre as águas. E você não estava entendendo. Mas eu mostro para vocês que eu sou fiel. Cumpro o que eu prometi. E revelo a minha glória. Meus irmãos, na perspectiva de Deus, a vida cristã é, vamos dizer assim, um lugar onde Ele vai se revelar. E vai revelar a sua glória através de várias circunstâncias, situações, através da sua palavra, da sua igreja. Cada dia que se passa, até o final, nós vamos poder perceber, olhando para a nossa vida, que em cada momento foi de graça em graça, foi de fé em fé. E fomos crescendo e crescendo e crescendo e crescendo, até chegar finalmente no último dia, onde finalmente conhecemos plenamente como Ele é. No último dia, quando Ele não vai vir andando sobre as águas, mas como dizem Atos, Ele vai descer pelo mesmo céu que os apóstolos ouviram. Não vos espanteis que vocês veem Ele subindo agora sobre as nuvens, porque Ele descerá da mesma forma que Ele subiu. E isso em breve acontecerá, meus irmãos. Agora talvez nós nos sintamos exatamente como os discípulos ali, naquela tempestade, naquela agonia, esperando a promessa de que Ele viria e Ele não vem, e a coisa piora e Ele não vem. Mas agora nós podemos esperar de igual forma. O texto está aqui para nos mostrar claramente que Ele não falha, que Ele revelará a sua glória. E Ele disse que viria. Ele disse que estava nos preparando morada e que em breve viria. E Ele virá. E está cada dia mais perto. Cada dia se aproxima. Cada dia mais podemos dizer, Maranata, a hora vem do Senhor, e ter a certeza de que está mais perto. De que Ele está vindo e nos tirará desse mar atribulado, desses ventos e dessas ondas, e nos levará juntamente com Ele, como diz o texto, para águas tranquilas. A vida cristã, a perspectiva de Cristo, é assim. E isso revela todo o seu amor pelo seu povo. Porque tudo que Ele fez e Ele faz, tudo que Ele sofreu, até a sua intercessão hoje lá no céu, é para que o seu povo conheça Deus. E para revelar toda a glória, toda a maravilha que é estar com Deus e estar com Ele para sempre. Para que o seu povo tenha isso por toda a eternidade. E isso mostra o quanto Ele ama o seu povo. Um dia nós poderemos chegar lá na glória e, quem sabe, cantar Salmo 66, versículo 12, por exemplo. Eu imagino que nós vamos cantar isso com tanta alegria. Nós vamos dizer que nós passamos pelo fogo e pela água, porém, afinal, nos trouxeste para o lugar espaçoso. Afinal, nos trouxeste para a glória, para o céu, para a tua presença. E descansamos por toda a eternidade. Meus irmãos, para Cristo, a nossa vida não é um mistério, não é um acaso, não é lançada à sorte. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele certamente cumprirá cada promessa que Ele nos fez. Mas sobre a nossa, como é a vida cristã? Quando nós olhamos para a vida cristã como discípulos dele, será que nós enxergamos como Ele enxerga? Será que nós temos toda essa calma, essa tranquilidade, essa paciência, ao saber que todas as coisas estão sendo encaminhadas perfeitamente para a glória dele e para o nosso bem? Todas as coisas cooperam para o nosso bem, como diz essa palavra? Não. Para nós, muitas vezes não é assim.
E é isso que eu quero mostrar por último agora. A partir do versículo 27, 26, nós começamos a ver mais as reações dos discípulos na situação em que estavam. E a primeira que nós chamamos a atenção é que eles viram o Senhor Jesus andando sobre as águas e foram tomados de pavor. E o confundiram com um fantasma. Outra reação que nós podemos ver no futuro é que Pedro, após andar sobre as águas, ao olhar os ventos, desanimou, duvidou e começou a se afogar. E toda a cena que se constrói aqui é uma cena de medo, de desespero, de intranquilidade. E muitas vezes é assim. Muitas vezes o nosso coração se toma de incredulidade, de temor. Como a palavra diz, temores por dentro. Muitas vezes nós passamos por isso. A vida cristã é uma luta terrível, vamos assim dizer. Nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra o pecado que tenazmente nos assedia, nós lutamos contra o mundo, onde a grande maioria do mundo, todas as pessoas praticamente seguem o rumo e nós estamos dizendo, vamos seguir outro, então fica aquele embate, aquela luta. Nós lutamos contra Satanás, que faz toda sorte de malignidades que nós nem imaginamos. Isso perto de nós, contra nós. Nós temos uma guerra que muitas vezes nos desanima, nos apavora, nos abate a fé, nos enche de incredulidade. Mas aqui está, meus irmãos, o que aconteceu com estes homens. O Senhor não os deixou assim. Pelo contrário, ainda andando sobre as águas, Ele revelou mais da sua glória para eles. Ele deu palavras de ânimo, dizendo que não temesse, porque era Ele ali. E aí nós então passamos a ver o que acontece com Pedro, que é muito especial. Pedro fala, Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E na nossa perspectiva, meus irmãos, a vida cristã ela deve ser uma vida de ousadia na fé. Isso que Pedro fez foi uma santa ousadia. O seu interesse não era ser melhor do que os outros. O seu interesse não era se revelar um crente superior. O seu interesse era manda-me ir ter contigo por sobre a terra. Senhor, eu estou desesperado aqui nesse mar atribulado. E eu vejo que o Senhor está andando sobre as águas, me dizendo para não temer. Eu quero estar perto de ti, Senhor. E eu quero andar sobre as águas e ir ao teu encontro. E é interessante isso, não? Ele queria, em certo sentido, ser como Cristo. Ele viu Cristo andando sobre as águas e ele desejou andar também para que pudesse se encontrar com ele. E eu penso, isso não é uma santa ousadia? Que eu acho que precisamos muito deles. Muitas vezes nós olhamos para Cristo, os milagres que Ele fez, especialmente, não falo em relação aos milagres físicos e tal, mas eu falo, por exemplo, do caráter dele, da santidade dele, da pureza dele, e da forma que Ele nos chama para sermos assim. E nós pensamos, não, olha, a gente vai buscar isso, mas a gente não vai chegar nem perto. A gente não é ousado. A gente não pensa, eu quero viver como Cristo. Eu quero ser como Ele. Andar como Ele andou. Falar como Ele falou. Pensar o que Ele pensa. Ser santo como Ele é. A gente tem medo de pensar isso, porque a gente acha que isso é uma arrogância. Mas se fosse uma mera arrogância de Pedro, o Senhor não diria, vem. Não, é isso que devemos fazer. Senhor, manda-me ter comigo sobre a água e ter contigo sobre a água. Eu quero andar como o Senhor anda.
Não importa as circunstâncias e a tribulação e o problema que for. Não importa o preço que eu tiver que pagar. Não importa o quão terrível possa parecer. Eu quero andar sobre as águas e ter contigo. Oh, meus irmãos, quantos crentes já não fizeram isso? Quantos crentes não foram ousados assim e receberam recompensas que a gente não consegue nem medir? Especialmente aqueles que morreram pela fé. Eu imagino muitas vezes como deveria ser ali na hora, quando seus torturadores ou assassinos faziam coisas horríveis com eles e com seus parentes. Eu imagino que eles não pensavam em Cristo. Eles pensavam: foi isso que Cristo passou. Foi isso que Cristo morreu. Foi assim que Ele padeceu. E eles então oravam: Senhor, faze-me como Tu. Faze-me como Tu. Dá-me graça para suportar como suportaste. Dá-me força para ir até o fim, firme na mesma fé. Faz-me ser como Ti. Com uma coragem e ousadia que nós podemos descrever como fora desse mundo. Eles faziam isso. E eles andaram sobre a terra. Eles fizeram coisas que espantaram até os seus opressores. Há relatos de que até os torturadores se convertiam quando viam a fé desses homens em estar dispostos a entregar a vida por Cristo. Eu li certo ateu uma vez que ele disse que o que convenceu ele a se converter foi quando ele viu um mártir morrendo. Ele pensou: por que ele está dando a vida por essa vida? Eu penso: como nos falta essa ousadia de olhar para esse mundo e ver até mesmo dentro da nossa igreja a maioria de nós entregues às coisas desse mundo, às paixões desse mundo, a essa vida. E a gente tem aquela ousadia de pensar e dizer: não, Cristo não é assim, e eu quero ser como Ele é. Não importa se vão falar mal de mim, não importa se vão falar isso ou aquilo outro, coisas vexatórias. Não me interessa o que os outros pensam. Não me interessa onde eles vão ou deixam de ir. Uma coisa eu sei: eu quero ter com Ele sobre as águas, custe o que custar. Não importa o preço a pagar. Você tem essa ousadia? Você tem essa coragem e diante do Senhor pedir isso hoje, de se entregar para Ele assim, de tomar a cruz e seguir, de fazer o que Ele fez, para então ter com Ele. A vida cristã, a perspectiva dos discípulos, é uma vida de ousadia na fé, mas apenas essa ousadia não basta. É necessário perseverança. E isso faltou ao nosso irmão Pedro. Ele viu os ventos, viu a dificuldade, caiu. Começou a se afogar, começou a padecer. E, meus irmãos, isso é o que nós temos que evitar a qualquer custo. Muitas coisas vão nos desanimar na nossa caminhada. Não pensemos que nós nesse sentido vamos ser os super crentes, não. O que não vai faltar vai ser coisas para tirar os nossos olhos de Cristo. Que foi o que aconteceu com Pedro. Se ele tão somente continuasse olhando para Cristo, lembrando o que ele disse, e seguisse, eu não tenho dúvidas que ele chegaria onde Cristo estava. Que ele iria até o fim. Mas em determinado momento, ele tirou os olhos dele e olhou para as outras coisas. E afogou. A palavra de Deus diz em Hebreus que a maneira de nós perseverarmos é olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Porque ele, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz e não fez caso da ignomínia que passou. E esse é o nosso problema, o nosso maior problema na vida cristã. É como facilmente tiramos os olhos de Cristo.
Como é que você está agora, por exemplo? Será que você não está desanimado, abatido? Será que isso não é porque você tirou os olhos de Cristo? Será que você não está se afogando agora? Se afogando porque acha que são muitos problemas, muitas dificuldades, que ninguém no mundo passa por isso? Se afogando porque tem pecados que você não consegue vencer e você então desanimou e não está nem lutando mais? Se afogando por vários motivos, nós podemos lembrar. Eu não sei qual é o motivo, tem milhares, mas eu sei de uma coisa: que você está se afogando porque você tirou os olhos de Cristo. Lembre-se novamente, meu irmão. Lembre-se novamente que foi Ele que disse: vem. E Ele disse de uma forma que foi muito maior do que Ele disse para Pedro. Ele disse com os seus braços pregados no madeiro e uma coroa de espinhos na sua cara. Ele disse quando uma lança perfurou o seu lado. E na agonia das agonias, quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Por que me desamparaste? E a resposta de tudo isso foi para que eu e você pudéssemos perseverar e seguir firmes, olhando para a cruz, olhando para aquele que nos chamou, para aquele que disse: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, convertei-vos. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a vossa terra. Foi Ele que disse isso. Não há por que duvidar. Será que você não pode agora olhar para Ele e clamar como Pedro clamou: salva-me, Senhor? Bom, meus irmãos, não precisamos agora de orações longas e compridas. Isso não é questão de parar e fazer algo por um ritual ou por qualquer coisa que seja. Isso é questão agora de você olhar para aquele que lhe chamou e clamar: Senhor, tem misericórdia, salva. Eu não tenho muito o que dizer, eu pequei, eu tirei os olhos de ti, mas por favor, salva-me. E eu não tenho dúvidas que se você fizer isso, você sai do arrependimento, Ele imediatamente lhe estenderá a mão e lhe salvará. E entrará com você no barco, e todo o vento e todo o resto irá cessar, porque Ele está ali. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que você duvidou de Cristo? Há razões para isso. Teve alguma vez que Ele não cumpriu as suas palavras? Teve alguma vez que Ele faltou com as suas promessas? Por acaso será que Ele mudou? Será que Ele não é o mesmo Cristo que fez isso com Pedro? Não é o mesmo Cristo que morreu na cruz? Não é o mesmo Cristo que converteu Saulo? Será que Ele não é o mesmo Cristo dos puritanos? O mesmo Cristo dos reformadores? O mesmo Cristo dos mártires? Ele não mudou. Ele é o mesmo. Ele vive e está à destra de Deus. E está agindo no meio do seu povo. Não há razões para duvidarmos dele. Por que você duvida? Você acha que seus pecados são grandes demais, que Ele não pode perdoar? Que Ele não é poderoso o suficiente para lhe purificar e lhe fazer uma nova criatura? Que Ele não é poderoso e misericordioso o suficiente para viver através de você? Fazer com que você viva a vida dele? Eu não sei quantas dúvidas podem aparecer, mas eu sei de uma coisa: duvidar de Cristo é algo totalmente irracional. Se você está passando por isso hoje, lembre-se que a vida cristã é uma vida de dependência do Senhor. Que ela vai ter altos e baixos, que ela vai ter muita luta, guerra. Mas eu deixo para você
um texto de Hebreus que eu creio que é muito encorajador. E que certamente é a realidade. Se pudéssemos resumir a vida de um crente em uma frase, eu diria que é a seguinte: Hebreus 10:38. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder nele, se retroceder nele, não se compraz. Amém. O resumo da sua vida é essa: viva pela fé. Que o Senhor tenha misericórdia. Senhor Deus Todo-Poderoso, olharmos para a vida dessa situação que passaram os teus discípulos, percebemos que passamos por ela o tempo todo, porque a nossa vida é assim. A vida que o Senhor nos chama, a vida de luta, de sofrimento, de guerra. Mas o Senhor nos chama a vivê-la com santa ousadia, pela fé, crendo nas tuas promessas, crendo que para o Senhor tudo isso em breve tempo passará, que nada está fora do teu controle, de que o Senhor conhece o fim desde o começo, que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Ajuda-nos, Senhor, a enxergar como tu enxerga. Ajuda-nos a perseverar até o fim, a andar sobre as águas e não nos afogar, mas manter o nosso olhar em ti, e de ti não retirar, não importa a circunstância, não importa o que quer que seja, os nossos olhos estejam em ti, Senhor. Nós te louvamos, te agradecemos, Senhor. Muito sei quem tu é. Não há ninguém como tu, Senhor. Tu é mais distinto entre 10 mil, entre 20, entre milhões. Não há ninguém como tu, Senhor. É a nossa oração, em nome de Jesus, o Senhor, ó Deus, transforma o nosso coração. Nunca deixe os nossos olhos se afastarem da cruz. Dá-nos fé, Senhor. Fé genuína, Salvador. Fé perseverante. Fé confortadora. Renovadora. Socorre, Senhor. Salva. E aqueles irmãos que estão mais abatidos, sofrendo de maneira que não podemos imaginar, socorre imediatamente, Senhor, eu te imploro. Estende a tua mão. Não deixe que se fore. Não deixe que sigam o curso desse mundo, Senhor. Mas retira das águas. E faça com que todos venhamos andar contigo, Senhor. Em nome de Jesus. Amém.
Deus abençoe, seu irmão.